Vamos então participar da palavra do Senhor. Quantos querem ouvir o Senhor nesta noite? Diga glória a Deus. Vou pedir você que coloque-se de pé. Quero ler os primeiros versos com a igreja de pé. Isso se encontra em Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23. Vamos ler os versículos 22 e 23. Não é ainda o texto básico, da nossa mensagem, mas vai nos dar uma introdução para que a gente preste atenção ao que Deus tem para nós. Provérbios 22 diz assim, Provérbios 23, verso 22. Escute o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos desde já por esta palavra lida, a tua palavra, Senhor, que seja lâmpada para os nossos pés, que possamos verdadeiramente compreender o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, através desta reflexão, e possamos, como diz o salmista, guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Estamos aqui como filhos, ó Deus, aquietados, e queremos te pedir que tu fales, como tem sido um pai falando aos seus filhos. Em nome de Jesus nós oramos, e que todos que concordam digam amém. Você pode colocar no seu lugar. Que a verdade seja dita. Certa vez alguém disse para outro alguém, e eu ouvi muito bem: você não gosta de ouvir verdades. Talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar. A verdade às vezes tem um caráter de fazer doer. Mas a verdade tem que ser dita. Jesus veio para falar a verdade, não foi bem recebido. A verdade às vezes incomoda, não é? E quando o que entendemos, quando Salomão começa a pensar um pouquinho sobre isso, ele está sempre trazendo a questão da instrução. Nós sabemos que Salomão, devidamente instruído, mesmo ainda muito jovem, pelo seu pai Davi. Então eu penso que ao escrever, ou mesmo refletir, porque Provérbios nós sabemos que é atribuído a autoria a Salomão, mas Salomão também está aprendendo a sabedoria secular, a palavras de Agur, de Lemuel, enfim. Salomão está concordando ou escrevendo o texto. E ele traz sempre uma relação com essa questão da família, do pai, da mãe. Porque Israel, como eu já disse no momento do ofertório das crianças, tinha o hábito de sentar com seus filhos, contar as boas histórias. Naquela época, as crianças não eram ensinadas pela TV, pelas escolas, pela internet, não. Elas aprendiam com os pais. Se os pais estivessem certos ou errados, elas aprendiam e seguiam a tradição. Daí a ideia da tradição familiar. Quantas coisas você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, que talvez não tenha nem tanto sentido? Talvez depois de crescer você disse, puxa, minha mãe falava sobre isso, mas eu acho que ela não estava certa, mas você fazia, em temor, em respeito, não era algo mal. Pela minha avó, por exemplo, quem comesse manga e bebesse leite morria. Eu passei uma boa parte da minha vida sem experimentar dessa delícia que é manga com leite. Não pode comer banana d'água à noite, menino, você morre. Eu gosto mais da prata, mas aqui tiver à noite eu como. Às vezes Vera está lá, 1h da manhã, vou contar, tá? Vou entregar. 1h da manhã, gente. Eu cochilei no sofá, acordo, ela está do meu lado, comendo jaca. 1h da manhã. Falei, olha, minha mãe não dizia nada sobre a jaca. Mas a gente aprende essas coisas, isso está em nós, e não há nenhuma maldade em seguir algumas tradições. Você quer ver uma tradição que eu sinto muita falta, principalmente para os mais jovens, de pedir a bênção? Você é dessa época? A bênção, mãe? Deus te abençoe, meu filho.
eu recebi aquilo. Quando eu era criança, eu não entendia, achava aquilo careta. O mundo mudou, pastor, eu sei. Mas por que remover marcos fundamentais da tradição familiar? De honrar o pai e a mãe e pedir a bênção, e o pai e a mãe, reconhecendo a grandeza de Deus, dizer que Deus te abençoe. Removeram isso. Enfim, muitas coisas não voltam mais. Eu não quero trazer uma reflexão de saudosismo, mas é bem verdade. E às vezes a gente pensa no pai e na mãe e diz, se eu tivesse ouvido a minha mãe. Se eu tivesse escutado o meu pai. Esses são o que a gente chama de desabafo ao vento. Muitos que aqui estão, como eu, não tem mais o pai e a mãe para dizer, mãe, a senhora estava certa. Se está presente, vai lá e diga, mas se não tiver, não adianta mais. Passou, gente, estamos num outro tempo. Não é viver o saudosismo, mas quando a gente está arrependido, um pouco mais amadurecido, a gente reflete sobre erros cometidos que não precisavam ser cometidos. Principalmente porque pai e mãe exercem uma autoridade. Não é uma palavra para nem trazer o saudosismo aos mais velhos e também não ensinar aos mais jovens, mas um público misto. Todos nós precisamos entender os conselhos. E aqui Salomão está dando uma ênfase ao pai e à mãe como os melhores conselheiros. É bem verdade que o mundo mudou de tal maneira que alguns pais não conseguem dar bons conselhos aos seus filhos. Pelo contrário, estraga. É verdade, é questão do século, do mundo. A modernidade, o modo que pensamos em pegar uma criança e dizer, menino, fica aí, pega esse celular. Você já fez isso com seu filho, com seu neto? Fica aí, não aborrece não. O que ele está aprendendo? Eu não tenho mais tempo, a família hoje não tem mais tempo de sentar à mesa, de conversar, dialogar, de perguntar como foi o seu dia, o que eu posso lhe ajudar. Mudou, tudo mudou, mas tudo bem, vamos voltar à forma de pensar como antigamente, de que havia uma autoridade no pai e na mãe, que já tinha uma experiência da vida e que pode dar bons conselhos, sim, se for o caso. Repito, há pais e mães que não têm mais conselhos bons para dar, pelo contrário. Isso porque a sociedade mudou demais, o mundo está diferente. Mas, para que servem os conselhos? Para que, ao planejarmos o amanhã, não venhamos cometer erros hoje. Porque há pessoas que viveram ontem que nós não vivemos. Então, se nós ouvirmos aqueles que já tiveram experiências, quer sejam boas ou ruins, talvez a gente consiga planejar melhor o dia de amanhã. E aí essa questão da verdade vem à tona. Porque Salomão está falando de um tempo em que pai e mãe não mentiam. Precisavam falar a verdade, ou pelo menos a sua verdade. Quando eu brinquei e falei da minha avó, que dizia que não podia misturar manga com leite, é a verdade dela. E talvez ela tivesse experimentado alguém que já estava na hora. Eu gosto de dizer que o anjo da morte tem um senso de humor terrível, irmãos? Ele escolhe o modo. Então eu penso que num determinado momento o anjo estava lá com a prancheta dizendo, esse aqui, é esse mesmo, conferi já, CPF, está tudo certo, vou levá-lo. E naquele dia ele comeu manga com leite. Então ficou o estigma, o tabu de manga com leite mata. Tá bom, aprendi assim, hoje eu misturo, e vou dar uma receita boa aqui, tá, irmãos? Um tangue de manga, que eu tenho preguiça de cortar manga. Eu amo comer manga, mas tenho preguiça de cortar manga. Tangue de manga e um copo de leite. Mistura. Gente, gelado é a coisa mais gostosa do mundo. Bom, são gostos exóticos, tá? Nem todo mundo aqui come o que eu como. Eu não como certas coisas, mas para mim é delicioso. Experimente. Não ganho nada vendendo tangue não, tá, irmãos? Mas é o que tem mais um saborzinho aproximado. Quando você bota com leite, mistura, descobre ali a quantidade que você vai ver como é gostoso. Enfim, mas eu aprendi que não devia se fazer essa mistura. A verdade que é dita, ela precisa ser guardada e mantida como referencial. A questão é que estamos vivendo um tempo em que a verdade está sendo subjugada pelos pensamentos malignos, mentirosos, a ideia da fake news. O que é isso? Isso é tendência mundial.
de acreditarmos mais na mentira, talvez pela propagação, do que propriamente na verdade. Até porque, para você conhecer a verdade, vai requerer esforço. Você tem que investigar a verdade. Por que existe juiz? O bom juiz, ele investiga o processo, ele ouve as partes, tentando chegar a uma verdade. Por que o crente precisa estudar a palavra? Porque existe, no contexto da palavra, a verdade. E não adianta só eu sentar e ouvir, eu gosto desse pregador, daquele, esse é animado, esse não é, esse é sério, esse brinca muito. A gente fica nisso, mas o quanto você investiga a verdade? O quanto você usa esta palavra no decorrer da semana para se alimentar dela? O quanto você não fica só nas palavras ditas pelo pregador e procura confirmar, o quanto você anota e estuda isso? O quanto você se dedica, e se temos uma escola bíblica, a ler os textos recomendados pela revista, para que você durante a semana se alimente. O quanto você esmiuça, rumina. A palavra ruminar veio daquele ato do boi e da vaca, de pegar o capim e ficar mastigando, para depois comer. O quanto você rumina a palavra. O quanto você percebe o sabor. É isso aí, queridos. Então, a verdade absoluta é o contexto geral da palavra de Deus. Não adianta aqui, como alguns pensam, encontrar o que eu diria erros históricos. A Bíblia não é um livro de história, irmãos. A Bíblia ela não tem obrigação nenhuma de citar corretamente, até porque homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia. E outros homens compilaram a Bíblia, juntaram a Bíblia. E a gente vai vendo essa adaptação ao nosso mundo, e nós vamos encontrar, por que aqui está dizendo assim? É muito perguntado, por que no evangelho tal escreve desse jeito? Porque cada qual está dando a sua visão. Mateus escreve de um jeito, Marcos entendeu de outro jeito. Se você lê o mesmo texto em Lucas e diz, puxa, tem mais um detalhe aqui, glória a Deus por isso. Talvez, penso eu, seja uma forma do Espírito Santo mostrar os diversos pontos de vista para que você extraia a verdade. E quando a verdade é extraída, não importa quem disse, não importa o contexto disso, o que importa é se ela é ou não a verdade. E em muitas situações, como estamos falando do Evangelho, a verdade incomoda. A verdade dói, irmãos. Dói bastante. E eu gosto de pensar diferente. O que faz doer não é a verdade que vem à tona, mas a mentira que a fez submergir. Não é verdade. Puxa, descobri uma grande verdade, meu coração está doendo. A traição do marido, da esposa, o roubo do funcionário, essa verdade me matou. Não, o que estava matando você é que a mentira já tinha afogado a verdade. Só que você não percebia. A verdade vai ser dita. Todas as coisas serão transparentes naquele grande dia. As coisas ocultas serão reveladas, diz a palavra do Senhor. Isso sim é uma grande verdade. Nós devemos e podemos e precisamos voltar às práticas de que a verdade seja absoluta. Não existe nada pior do que uma meia-verdade. Se nós estudarmos o texto de Gênesis, o diálogo daquela serpente maldita, culpa dela, tá, irmãos? Tudo está acontecendo, estou cheio de dores aqui, ó. Culpa dela, daquela maldita que trouxe o pecado para o mundo. Se não fosse ela, eu estava benzão. Mas as meias-verdades, elas são muito prejudiciais. Porque às vezes acreditamos em meias-verdades a vida toda. E muitos não conseguem distinguir a meia-verdade de uma verdade absoluta. Você lembra que Jesus usava esse termo, né? Em verdade eu te digo. É como se ele dissesse, é verdade mesmo o que eu vou dizer, porque muita gente por aí está falando meias-verdades. Então hoje eu gosto de usar o termo verdade verdadeira, verdadeiramente. Pastor, é isso mesmo? Ué, você não está acreditando na palavra do pastor? Isso é verdade de verdade. Verdadeiramente. Então eu acrescento isso para a gente entender o quanto isso é verdade. Porque a gente está vivendo num mundo em que as meias palavras ou as meias verdades acabam sendo uma rotina.
Eu falo muito isso para os pais com relação às crianças pequenas. Você quer ensinar bons princípios? Não diga para o filho, vou ali e quando eu voltar trago uma bala. Você tem que ser verdadeiro. Coloque-se à disposição para comprar uma bala e levar de volta. Para que ele se acostume com a verdade, para que ele não se envolva num ambiente de meias verdades. Vamos lá para ver o Papai Noel. Pelo amor de Deus, isso não é nem mais uma mentira, está descarado já. As crianças querem me enganar. Eu passando no shopping no Natal, meu neto comigo, eu falei, vamos lá ver o Papai Noel. Meu neto olhou para mim assim, ficou olhando. Ele queria dizer alguma coisa que a cabeça dele não ajudou. Mas Deus falou comigo, você vai fazer isso? E eu não gosto disso, mas eu queria que ele descansasse, ele estava muito peralta, né? Aí chegamos de frente para o Papai Noel, tinha uma mesinha com lápis e papel para ele escrever. Ele não deu nem bola. E muitas crianças que chegavam lá, os pais, vamos lá tirar foto, as crianças não queriam. E os pais insistindo numa mentira. E as crianças ali distraídas com giz de cera. Vamos tomar cuidado com isso. Jesus então usava muito essa expressão sobre a verdade. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 31, 32 e o 36. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31. Se você não puder acompanhar, a TV está aí. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ora, estamos falando de pessoas que estavam vivendo a religião judaica, e Jesus vem trazendo uma nova proposta, uma releitura da lei, inserindo aqui, a gente vai pensar nisso anos depois, a graça, a liberdade de pensar que até então não existia. Então Jesus está trazendo essa visão e diz: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, porque ele transmitiria essa verdade, mas primeiro eles precisavam crer que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus, e a verdade os libertará. Versículo 36, se, pois, o Filho, falando dele, os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Porque estavam vivendo um momento em que a religião aprisionava. E não pense que esse momento acabou. Não pense que não há mais pessoas conduzidas a serem religiosas porque tem medo de ir para o inferno. Você não deve desejar ou arriscar ir para o inferno. Mas você não pode amar Jesus com medo de ir para o inferno. Não, esse pensamento não agrada. Eu devo amar Jesus porque eu amo a ideia de ir para o céu. Então, veja que Jesus traz palavras verdadeiras e os corações precisavam se abrir para essa verdade. Mas eles estavam muito contaminados. Os judeus estavam enraizados numa visão religiosa que não conseguiam pensar fora da caixa. Você já ouviu essa expressão? Eu gosto de exemplificar essa ideia de pensar fora da caixa do seguinte modo. Você já viu aquele caixa surpresa em que você abre e um bonequinho pula e ele fica balançando, geralmente um palhacinho? Perceba que aquele brinquedo só é saudável se a mola estiver presa no fundo da caixa. Do contrário, o boneco pula e machuca quem abre. Então, pensar fora da caixa com os pés no chão. Na verdade. Ler a palavra, interpretá-la, esperar que o Espírito Santo nos dê direção, mas com os pés na palavra. Porque se você sai desse universo e tira os pés do chão, você não tem mais limites. Você não tem mais como sustentar a verdade. Você não sabe para onde vai. Você já viu aqueles seriados ou documentários dos astronautas? Eles não podem ficar soltos. Sem gravidade, eles não conseguem voltar à origem, botar os pés no chão. É exatamente isso, né, que estamos aqui pensando. Então, aí mesmo no Evangelho segundo João, capítulo 14, veja que Jesus, ele não vai só entregar a verdade, a mensagem, mas ele vai também selar a palavra que ele está trazendo com o Espírito Santo. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai,
E ele lhes dará outro consolador, porque Jesus já está se despedindo da sua presença física, a fim de que esteja com vocês para sempre. Quem é esse consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Não é para todos. Não é para todos. Porque não o vê, nem o conhece. Vocês, seguidores de Cristo, conhecem ou precisavam conhecer, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então, mais que acreditar no Espírito, é ter uma relação, testificar a verdade. É muito interessante quando nós buscamos isso e fazemos isso com a intenção de dar glórias a Deus. Eu sou muito cuidadoso com esta questão de visões. Mas, irmãos, como nos últimos dias Deus tem mostrado algumas coisas. Não faz muito tempo que eu encontrei uma jovem e eu disse para ela: qual é a novidade? Não tem novidade nenhuma. Tem, pode falar a verdade. Qual é a boa nova? E ela disse assim: vem aqui, pastor. Sim. Como é que o senhor sabe? Eu disse: eu não sei, mas existe alguma boa nova para você me trazer, não tem? Ela disse: sim, é porque eu não contei para ninguém ainda. Eu falei: tá, então não conta para mim. Eu tenho que contar, o senhor já sabe. Eu falei: é verdade, você está grávida, né? Ele disse: estou. Disse: que bom que Deus confirma. Não vou contar para ninguém, não. Estou contando para todo mundo, mas ninguém sabe quem é mesmo, então tanto faz. Como tanto fez. Mas pode ser que lá na frente isso venha à tona. Pode ser que ela apareça aí, dê um testemunho e diga, porque não congrega conosco. Então ela pode ser que apareça e diga: olha, foi assim, mas eu não preciso disso, irmãos. Eu não preciso usar isso para dizer que Deus fala, Deus revela. Tem coisas que eu peço a Deus para Ele mostrar, Ele não mostra coisa nenhuma. Eu só vejo uma nuvem assim, ó. O Senhor, mostra. E Deus: não vou mostrar não. Até porque nós não precisamos desse reconhecimento através das visões. Tem gente que busca isso, né? O profeta falou, leu o meu CPF todo. Para que eu vou revelar teu CPF? Eu não consigo entender certos movimentos, mas amém. Quem sou eu para entender tudo? Então, mais do que acreditar, aqueles discípulos de Jesus precisavam testificar a verdade. É isso que ele está falando. Olha, vocês estão se convertendo, vocês estão acreditando em mim, mas é mais do que isso. Vocês vão precisar experimentar dessa verdade. Através da verdade que estava nele, é que eles reconheceriam o quê? O que Jesus queria fazer com aqueles homens que estavam ali seguindo. Fazer com que eles entendessem a verdade. E não apenas acreditasse que era a verdade que Jesus trazia. Porque Jesus trazia a verdade, mas para muitos não era verdade. Ele não chega anunciando: eu sou filho de Deus, viu? Acabei de chegar do céu. Não, para muitos era uma mentira. E eles queriam prova. Olha que Jesus mostrou pelos sinais que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E eles acreditaram? Eles se recusavam a acreditar. Alguns chamaram ele de um homem endemoniado, príncipe dos demônios, Beelzebu. O Beelzebu que a gente conhece é porque já havia uma adoração a Baal-Zebub, o deus das moscas. E eles estavam relacionando Jesus fazendo milagres com alguém que está cheio de demônios. Olha, você está expulsando demônios porque está cheio de demônios, o príncipe dos demônios está em você. E o que Jesus ia fazer? Matá-los? Pedir um raio para provar que era verdade? Não, a verdade por si só, ela se descortina. E ela precisa ser dita. Então, o que Jesus queria é que aqueles homens, e o que Ele quer de nós quando prega a verdade, é que a verdade revele os nossos pecados. Por que a mensagem, né? Pela manhã ouvimos uma mensagem bem oportuna, uma palavra que muitos talvez conheciam, mas que a verdade estava sendo dita. E aí foi feito o apelo para que cada um pudesse refletir. Você tem pecado? Você reconhece que tem que falar com Jesus, consertar isso? E aí foi cada um usando a liberdade que tinha. Alguns talvez tenham dito: eu quero, o outro, não é nada disso. Mas a verdade foi pregada. Aí mesmo, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 7.
Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, 3 pontos importantes: pecado, justiça e juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E quem seguir ele vai receber o mesmo julgamento. Versículo 12. Tem ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Não adiantava Jesus revelar tudo. Eles iam morrer de medo e não iam entender nada. Porém, quando vier o Espírito da verdade, versículo 13, ele os guiará em toda a verdade. Veja que aqui tem um ponto fundamental. Se nós queremos viver na verdade, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Não podemos apenas nos animar com o movimento da comunhão da igreja, ou seja lá o que for que atrai cada um a esta ou aquela igreja. Não é disso que estamos falando em buscar nos encher do Espírito Santo para que a verdade esteja em nós. E são 3 verdades que o mundo tem dificuldade de entender: a questão do pecado, da justiça e do juízo. 3 verdades. Não crer em Jesus, ele acabou de dizer, é pecado. Você entende por que o mundo vai ser condenado, se não reconhecer Jesus? Porque não crer em Jesus, depois de tudo que o Pai fez, no sentido, quando a gente fala em pai e filho, eu vou dizer, olha, o Pai entregou o seu filho. No sentido da unidade, o próprio Deus tirou aquela majestade e se vestiu de homem pecador, mas não cometeu o pecado para quê? Para que o sacrifício fosse puro. Pensa em todo esse mover que a história conta, e a história conta, e a Bíblia enfatiza, e a direção que nós temos hoje para sermos cristãos é justamente por essa história, porque pelo que eu sei, ninguém aqui esteve com Jesus há 2000 anos atrás. É uma questão de fé. E essa fé transforma pessoas. Essa fé muda histórias. Essa fé faz milagres acontecerem. Diga glória a Deus por isso. É uma fé que precisa ser testificada através dessa relação. O primeiro momento em que essa grande verdade tem que ser dita é que aqueles que não creem em Jesus estão pecando. Eles estão pecando. E quando vier o dia do juízo, se não houver conversão, estão condenados. Não adianta a gente chorar, massagear o ego. Pastor, eu já não gosto muito de sepultamento, né? Mas fazer sepultamento de pessoas que não conhecem a Deus é difícil demais. Eu só uso a oportunidade para falar para os vivos, né? Não para falar do morto aos vivos, mas daquele que ressuscitou aos vivos. Então, eu não tenho o que dizer àquela pessoa. Eu não sou o dono da salvação, eu não tenho noção do que ele fez ou como ele se arrependeu, mas por essa lacuna, eu prefiro me dirigir às pessoas e digo, olha, esse é um momento de reflexão, vamos pensar em Jesus, que há de ressuscitar todos nós, que reconhecemos Ele como Salvador, e eu direciono uma palavra e esqueço que tem um morto ali. Tem gente que gosta de rasgar a seda, né? Gente, olha, de verdade, olha só, vamos combinar uma coisa. Quando eu morrer, não adianta você fazer discurso não, que eu não estou ouvindo. Para com esse negócio. Gente, eu quero falar, olha, o pastor quando orou por mim, foi tão bom. Gente, pelo amor de Deus, faz entre vocês aí, porque eu não recebo essa homenagem. Morto eu não recebo nada, irmão. Eu vou mandar uma coroa de flor. Não, não faz isso não. Dá flores agora, enquanto eu estou vivo. Depois de morto, pelo amor de Deus, você vai gastar dinheiro com flores. Não precisa nem ir ao enterro. Só se você não acreditar que eu morri. Aí você vai lá para confirmar. Deixa eu lá ver se ele morreu mesmo. Tem gente que vai ao enterro para isso, né? Como não? Vocês acham que eu estou pecando falando isso, irmãos? Ser humano é estranho. Então, quem não crê em Jesus está pecando. Segunda verdade, aí desse mesmo texto. Jesus está junto ao Pai por uma questão de justiça. Ele fala que o Espírito revelaria isso. Por que por uma questão de justiça? Porque ele pagou o preço.
em forma humana, ele entendeu da relação dos humanos. Na forma humana, ele sangrou, ele sofreu, ele foi cuspido, ele foi traído. Então, tudo está no contexto de que há um senso de justiça. Por isso, o advogado, lembra o que João diz na sua carta? O advogado está lá para pleitear a justiça de Deus por nós. Lembre-se, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Olha a possibilidade, porque ele sabe o que é este mundo. Ele sabe como nós somos levados em muitas situações a cometermos atos que nós, na nossa alma, não queremos, mas o nosso corpo quer. E o nosso corpo, muitas vezes, domina a alma. Por isso o salmista diz, minha alma, sossega no Senhor, espera no Senhor, porque o corpo não quer esperar coisa nenhuma. O corpo está correndo contra o tempo. E a terceira verdade é que em breve ele vai voltar. Só que diz o texto aí que nós lemos em João 16, que ele não vai voltar para exercer misericórdia, e sim juízo. Tem muita gente acreditando que no final vai dar tudo certo. Não quero saber de Jesus. Negócio de igreja não é para mim, esse negócio de ser crente, abrir mão disso, daquilo, tudo é proibido. Não, pelo contrário, nada é proibido. Só que nem tudo convém. Aí no final, você já ouviu alguém dizer assim? No final Deus vai salvar todos? Engano do diabo. É uma grande mentira. Como assim? Que Deus é esse, boníssimo, que vai colocar no mesmo caminho, na mesma direção? Ora, se a própria palavra diz, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu toquei, eu cantei, eu fiz tanta coisa. Afastai-vos de mim, malditos. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Por que ele fala isso? Porque aqui está uma questão: viver na verdade, ouvir a verdade, assimilar a verdade, querer a verdade mais do que a mentira que o mundo prega. Eu sempre gosto de lembrar que, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu tenho dificuldade. Eu sei, mas essa dificuldade é mais do que sua dificuldade. O mundo corrobora para a gente ficar 3 horas assistindo um seriado. A gente não tem vontade de ir no banheiro, a gente não faz nada. Se alguém passa na frente, você nem vê. Porque o seriado é tudo uma mentira, é tudo ensaiado, é fantasia, é ação, é tudo. Quem morre não morre, aquele monstro não é monstro, é maquiagem. Você sabe que tudo é uma mentira, mas você fica ali horas. Aí o pastor vem, prega a verdade, e se o pastor passar 45 minutos, começa a se coçar. Vou dizer uma verdade. Eu não sou médico, mas se você toma remédio para dormir, você deveria experimentar, antes de tomar o remédio, ler uns 3 capítulos da Bíblia, que logo vai dar sono. Ler a Bíblia à noite dá sono, que a nossa carne não quer a verdade. Então, na verdade, Jesus está dizendo que nós precisamos do Espírito Santo para nos identificarmos com essa verdade. Mesmo que em alguns momentos ela venha doer em nós. E dói, irmãos, e dói. Abrir mão da nossa carne, dos pecados desse mundo dói. Como dói? Dói demais. Tem gente que luta, reluta, ouve uma palavra e fica incomodado e diz, meu Deus, é só isso, irmãos. Exatamente, o contexto é esse. Verdade seja dita. E eu vou trazer rapidamente aqui 4 verdades que estão no texto básico, que eu separei, que está lá em Salmos. Se você abrir agora Salmo 39. E a primeira grande verdade que aparece neste salmo, e eu acho que você pode lê-lo todo, você vai encontrar muitas verdades, mas eu separei 4 verdades para você entender. Primeiro, quando nos lembramos do quanto somos mortais, olha aí estamos fortalecidos. Porque quando a gente esquece que a gente está pronto para partir, vamos morrer um dia, ai, pastor, fala tanto de morte, eu quero enfatizar a vida. Mas a morte é só uma realidade que a gente não pode fugir. Salmo 39, verso 4. Olha o que diz o salmista: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade.
Você entende por que em Eclesiastes 7 diz Salomão que é melhor ir à casa do luto do que ir a um banquete? Pois na casa do luto, se vê o fim de todas as pessoas. E que os vivos o tomem em consideração. Então, eu não gosto de ir a sepultamento. Ok? Mas Salomão diz que é melhor ir lá do que numa festa. Mas é porque eu também não gosto de festa. Acho que eu sou meio antissocial mesmo. Estou ficando ranzinza, sabe? Mas antes de eu ir para uma festa, de me animar, você deveria ir de vez em quando numa partida de alguém, que você vai ver que ali é o fim de todos os homens. E aí a gente reflete, puxa, por que eu estou de mal com fulano? Por que eu sou tão apegado aos meus bens? Porque a gente começa a refletir a vida e vê que, meu Deus, está tudo errado. Se o homem soubesse que, de Deus quanto tempo lhe resta, seria mais humilde. Seria. A gente tem uma experiência nessa igreja muito interessante, né? Para quem não conhece, o nosso prédio anterior que nós compramos foi vendido por um homem que a fama dele era de um homem mau, um homem terrível, um homem que odiava crentes. E mesmo assim nós compramos. Compramos, pagamos, e no meio do caminho ele já não estava mais vendendo. Ô, pastor, a salinha tal, fica para a igreja, coloca lá uma salinha de criança. Eu digo, por quê? Não tem porquê. Ô, pastor, outra salinha também. Pastor, o prédio todo é da igreja. Os antigos lembram disso, a gente deu glória a Deus. Ele já havia se convertido, estava com uma doença terminal, né? Degenerando-se ali os nervos, ele não conseguia mais falar, ele só estava escrevendo textos no WhatsApp. Estive na casa dele, vi a dificuldade. E disse, corre com a papelada, pastor, vou dar o prédio todo para a igreja. Não deu tempo, ele morreu. Logo, meses depois, e a família não quer, desfez de tudo, e aí está a nossa peleja até hoje, né? Só para devolver o dinheiro, porque eu não quero nada que ele tenha dado, porque ele deu, mas se ele não está vivo, morreu, eu devolvo logo. Só quero o que pagamos, aí é briga, mas tá bom, isso não é comigo não, isso é com Deus e eles. Eu estou em paz, já estamos num novo lugar, diga glória a Deus. Pronto, assunto resolvido diante de Deus, diante dos homens ele resolve lá. Eu não faço oração contrária, não tenho raiva de ninguém, eu tenho pena. Acho que bate um sentimento de, meu Deus, aquela família lá que entendeu o que estava acontecendo com aquele homem e não consegue entender que eles estão quebrando um juramento de túmulo. Eu não quero saber. Houve uma promessa e eles quebraram. Tudo bem, tudo bem. Você já viu um homem ameaçado pela arma? Eu já vi tanto vídeo assim, que ele sai do carro grandão e vai brigar, aí o cara baixinho assim, puxa só uma arma. Aí ele pede desculpa, pelo amor de Deus, não é nada disso, que é isso? Porque diante da dor, diante do sofrimento, as pessoas se humilham rápido. Não que a arma seja importante, eu só citei porque é a realidade. A morte é importante. Quando estamos diante de uma possibilidade, de um leito de dor, por isso que o salmista diz, Senhor, dá-me conhecer os meus dias. Por quê? Porque às vezes a soberba bate. Se eu conhecer quantos dias, quanto tempo me resta, querido, se todo ser humano nascesse com um papelzinho informando o dia da partida, ele seria diferente. Mas talvez alguns com muitos anos de vida aprontariam mais. E os que tivessem menos tempo seriam mais humildes, mais amigos. É assim, irmãos. Então, a grande verdade aqui, nesse salmo, é que quando nos lembramos que somos mortais, aí nós nos fortalecemos. Segundo, aí mesmo nesse salmo, a vida passa depressa demais e nem sempre aproveitamos bem. Salmo 39, versículo 5. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Essa expressão vaidade, que é a mesma usada em Eclesiastes, quando Salomão fala muito, tudo é vaidade, vaidade, é porque Davi escreve e há essa conotação de que Davi
também está refletindo sobre a fragilidade da vida, e Salomão reconhece isso. E aí, Tiago, capítulo 4, você não precisa abrir, eu vou ler para você, versículo 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Olha o que Tiago diz, concordando com o que Salomão está dizendo e Davi está dizendo. Nós não sabemos o dia de amanhã, queridos. Alguns vivem esperando o tempo certo para fazer determinadas coisas, principalmente em conhecer a verdade. Você evangeliza, você fala de Jesus, você está vendo a pessoa num caminho mau, diz, olha, é melhor que você se converta, abra o coração enquanto há tempo. Não, um dia, pastor, um dia eu vou entrar na igreja, um dia farei tal coisa, um dia, que dia? Nós não sabemos quanto tempo resta. E quem controla o tempo está sobre nós, está nos dando a oportunidade, a misericórdia, para que o dia seja hoje. Hoje é o dia de virmos à igreja. Domingo que vem eu vou. Tá bom, espero que tenha domingo que vem, mas se não tiver. Tal dia farei tal coisa. Calma, queridos, devagar. Terceira grande verdade, aí mesmo no Salmo 39, é que nós amontoamos de tudo para não ficarmos com nada. Que coisa terrível. Verso 6, aí mesmo do Salmo 39. De fato, o ser humano passa como uma sombra e em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Essa é a maior verdade de todos os tempos. Acumulamos tantas coisas, eu vejo pessoas acumulando riqueza, bens. Tem gente que acumula filhos, não é porque tem muitos não, mas é porque eles se sentem dono dos filhos. É meu filho, é seu filho enquanto ele não é maior, porque o dia que ele tiver 18, ele vai dizer, eu faço isso, pronto, acabou, agora quem manda sou eu. É assim que funciona a vida, irmãos. Acumulamos lixo. Não somos aqueles acumuladores de lixo, mas a gente acumula lixo. Você já parou para pensar? Ao chegar em casa hoje, refletindo nesta palavra, veja quanto lixo você acumulou na sua casa. Que isso, pastor? Não, lixo. Quantas coisas você tem que você não usa mais? É lixo. Pode não ser se você entregar para alguém, abençoar uma vida. Mas a gente acumula muito lixo, irmãos. Coisas que não usamos e não vamos usar nunca. Acumulamos sentimentos. Meu coração está, esse eu amo, esse eu odeio, esse eu sou indiferente. A gente coloca tudo aqui, ó. Pode ser que os sentimentos bons sejam apenas saudosismo, mas os maus, muitas vezes está atrelado à falta de perdão. Isso é muito sério. A gente teria que ter um bom tempo, mais uma outra mensagem para refletir sobre isso. Você lembra quando Jesus, em Lucas 12, versículo 20, ele fala sobre aquele homem que deseja acumular tesouros na terra e ele se sente inspirado a construir celeiros? Isso. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado para quem será? É assim, é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Como eu já vi esse filme, irmãos. Trabalhei numa empresa que o dono, muito famoso na época, acumulou tantos e tantos bens. Ele não morreu para perder os bens, ele estava doente e não administrava mais. E aqueles em quem ele confiava começaram a subtrair tudo o que ele tinha. Ele chegou no finzinho da sua vida, acumulando tantas coisas que não serviam para nada, lógico, porque ele ia partir. Eu me lembro da viúva, né? Antes de ser viúva, ela mandou colocar na empresa uns containers, aqueles containers que tem em Porto, instalou ar-condicionados no container e ali guardava louças caríssimas, vindas de todas as partes do mundo. Família muito rica. E a gente ficava olhando, às vezes o funcionário ali, falando, meu Deus, o ar-condicionado não pode ser desligado em momento algum, porque são louças raríssimas, são antigas e pode se desfazer, pode quebrar a caloria. E às vezes o funcionário não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz da casa dele. É o mundo que a gente vive, ele tem dinheiro, ele faz o que ele quiser. Eu me lembro da viúva, quando ele faleceu,
Ele era envolvido com várias religiões, algumas bem ocultistas, né? E eu havia dado um livro de presente, meu primeiro livro dei de presente para ela, já era crente, não era pastor ainda. E ela pediu que a gente destruísse algumas estátuas que ele tinha, que ela tinha medo de quebrar. Foi um momento muito especial da minha recém-conversão. Muito especial. Não tinha nada, não tinha nenhum monstro, mas tinha algumas coisinhas miúdas ali que ela sabia que aquilo não era para o bem. E assim que ele morreu, ela se desfez daquilo. Ela já deve ter morrido também, já estava numa idade avançada. E aí a gente entra nessa mentira do diabo, e muitas igrejas propagam isso com facilidade. Receber bens é bênção. Pastor, mas qual é o nome de dizer? Eu acabei de receber um presente, um dinheiro, que bênção. Queridos, bênção deveria ser eterno. Se eu recebo algo, é presente, é graça, é misericórdia, mas a bênção mesmo não deveria ter essa conotação de coisas materiais, porque não é meu. Enquanto eu puder usar, glória a Deus, depois não é mais bênção. Para muitos é maldição. Você já reparou no dinheiro, como nos ajuda a comprar coisas, a ter conforto? Isso não há problema algum. Quando Gênesis diz, Adão, olha só, com o suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Isso significa que essa maldição que está no mundo por conta do pecado, você tem um modo de transformar em bênção. Maldição pode ser transformada em bênção. Em que sentido? Você vai trabalhar e vai comer o teu pão. Porque a partir de agora, com o pecado, eu não vou mais dar de graça. É como se Deus dissesse, sabe aqueles frutos que estavam na árvore? Se você não plantar, você não colhe. Eu dava o crescimento, eu mandava a chuva. O seu trabalho era recolher e comer. Agora você tem que plantar, você tem que espantar praga, você tem que ficar de olho nas aves daninhas de rapina. Você vai ter que trabalhar. Aí Deus diz, se você trabalha, você come. E com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Por isso que a gente chama trabalho de bênção. Salário de bênção. Mas é uma relação estranha. Porque tudo isso é muito passageiro. Muito passageiro. É quando Jesus diz, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas tema a Deus, que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Ele sim nós devemos temer. E a última verdade que está aí, Salmo 39, verso 7. Jesus é a nossa única esperança. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. O salmista sabia que na hora do perigo todos iam abandoná-lo. Todos. E como eu pensei sobre isso nesta mensagem, irmãos, ao prepará-la, eu me lembrei dos momentos assim da minha vida em que eu muito precisei de pessoas. E me lembrei de duas pessoas que eu amo. Duas. Meu pai. O meu pai, quando minha mãe o conheceu, nasceu meu irmão, nós éramos uma família muito humilde. Como minha mãe contava com o meu pai. Como os filhos esperavam o pai chegar. Num belo dia, meu pai não volta mais. Eu tinha 3 anos de idade. Partiu para algum lugar. Não sei para onde. Para além, lógico, mas não sei para onde. Não é que ele abandonou a família, não. Ele morreu, mas morreu porque ele quis morrer, né? Você entendeu? Ele provocou a morte. E aí, graças a Deus, minha mãe foi pai e mãe. Coisa linda, cuidou, abraçou. E eu estava recém-casado, minha filha bem pequenininha, e minha mãe partiu. Não porque ela quis, mas porque a fragilidade da vida faz isso com a gente. Aí eu me lembro do salmista dizendo, pai e mãe podem te abandonar, mas o Senhor jamais te abandonará. Eu senti uma paz tão grande assim de ter Deus como um pai, sabe? De ter a igreja, de cantar, Ele é meu pai, e ter uma relação com Ele que precisa ser verdadeira, irmãos. Filhos abandonam porque casam, porque viajam, porque morrem. Pai e mãe abandonam, porque vão partir. Esposo, esposa abandonam por qualquer motivo. Enfim.
A única esperança, e aí eu vou ao Salmo 27 dizendo, salmista, não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Você pode dizer glória a Deus por isso? Que paz a gente sente quando ouve essa palavra. A gente vive num mundo assim de, ninguém me ama, ninguém me quer. É porque você não tem o pai? Você tem o pai, igreja. Você tem a quem recorrer, você tem com quem conversar, você tem a quem pedir. Você só não se lembra dele, porque é mais fácil lembrar dos outros. Vou ligar para o meu amigo, o amigo não atende, ou deu o número errado para não atender. A vida é isso. Verdade seja dita. O que Jesus veio é trazer a visão de que tudo isso é muito passageiro. Você pode guardar no seu coração muitas verdades, mas esta verdade você tem obrigação de guardar. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Posso ouvir um amém? Você pode se colocar de pé, nós vamos orar e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, que o seu coração possa guardar essas verdades para sempre e que as respostas que vocês tanto precisam, Deus venha lhes entregar no seu tempo, que Ele venha ouvir a tua voz, a voz que clama, a voz que chora, que você ame e busque a verdade, se alimente da verdade, e que a verdade esteja sempre em você através do Espírito Santo. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, ó Deus, vivendo um tempo de valores tão invertidos, em que às vezes a mentira tem uma ênfase e a verdade é sucumbida. É verdade que estamos num tempo em que acreditamos com facilidade nas coisas passageiras e nos esquecemos de meditar mais nas coisas eternas. Te louvamos porque o Senhor jamais nos abandonou, porque estamos na presença do Deus Altíssimo que nos enviou o Consolador para que pudéssemos ser instruídos por Ti. Sim, ó Deus, que privilégio poder ouvir a Tua voz. Como é doce e agradável ouvir o que Tu tens para nós. E por mais que seja uma verdade que venha doer em muitos, e às vezes em nós mesmos, nós amamos a Tua palavra, amamos a Tua verdade, queremos ser dirigidos por Ti dia após dia, até chegarmos ao grande dia final, em que eternamente estaremos na verdade, porque hoje a verdade está em nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.